Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. O episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. E ali ele fala muito sobre essa questão do conhecimento, da movimentação de tudo. Mas quando a gente começa a estudar algumas coisas, a gente ainda carrega conosco alguns preconceitos. E esse ano está sendo um ano de quebrar preconceitos, porque foi o ano que eu conheci uma outra vertente da espiritualidade. Não é que eu conhecia, eu já sabia que existia, já via, mas de estar entregue, de dizer a eles, eu confio em vocês e vocês trabalham. Ou seja, toda a linha de esquerda, toda a linha de caboclos, de orixás, conhecer essa nova vertente. E aí que eu comecei a linkar com muitas coisas. Quando a gente vai a algumas viagens espirituais, né, projetado no corpo, tem um dos lugares que sempre é muito perigoso e assustador, e que é o Vale do Prazer. Claro que fala do Vale do Prazer, tu já vai pensar em muitas coisas, né? Mas tem uma das coisas que mais me assustava e me assusta quando eu vou lá, as músicas que são tocadas. As músicas são tenebrosas, assim. Letras cada vez mais apelativas, ritmos mais atraentes. E a espiritualidade sempre nos diz assim, muito em breve essas músicas estarão sendo tocadas nos rádios das cidades. Ou seja, médiums canalizando aquela frequência, aquela letra e trazendo para cá. Então, quando a gente vê isso, que a gente começa a entender, por exemplo, o trabalho de um Exu, né? Que, como tu falou, lei da atração, ele é caminho, é mensageiro e caminho. E caminho tem tudo. Então, para que vertente eu vou seguir, para que lado eu vou orientar. Então, se eu quero prosperar na parte financeira, porque fala da lei da atração, a gente pensa muito, como diz Hélio Couto, casa, carro, apartamento, né? E a gente pensa muito nisso. Mas veja, por exemplo, a nossa saúde mental e emocional. Ela é um reflexo de tudo que está em volta. E às vezes, como tu falou das músicas de protesto do punk rock, nós tivemos no Brasil, na época da ditadura militar, muitas músicas de protesto extremamente inteligentes, ao ponto de quem detinha ou permitia ou bloqueava as letras não entender as letras, de tão cultas e inteligentes. Mas isso foi se perdendo, essa cultura, com o passar das décadas. E hoje nós estamos estacionados numa zona muito densa de conhecimento, né? Ou seja, muito restrito. E aí quando começa essas músicas vir em pensamento, que a gente começa, por exemplo, eu ver os guardiões que têm me acompanhado, a primeira coisa que eles falam para mim toda hora é: você tem certeza disso? Eles sempre começam com uma pergunta: você tem certeza disso? E por quê? Para que eu pense e reflita quais os caminhos que isso vai me trazer. E isso fez um dos pontos de eu respeitar por demais esse caminho, né, principalmente com os Exus. E porque eles são discriminados. Fala em Exu, a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus do céu, é coisa pesada. Né? É a primeira coisa que vem. E quando a gente começa a quebrar essas crenças limitantes e começa a entender que eles estão lá a serviço da luz, por exemplo, a gente começa a entender o processo da lei da atração. Muitas das pessoas que nós atendemos nas casas espíritas, ou até mesmo que nos procuram um Portal Paz para atendimento, muitas delas já foram vistas, né, vagando pelas ruas do Vale do Prazer, por exemplo. E a gente nem se dá conta, porque a gente não lembra quando está projetado, nem sempre se lembra o que aconteceu. 99%, às vezes não lembra. E aí a gente vive um certo problema de doenças, né, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional, que a gente não sabe o motivo. Então a gente busca a espiritualidade e a espiritualidade chega e faz assim: você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? E quando eu começo a fazer esses questionamentos, começam a vir à tona as inúmeras vertentes de frequências que estão presas ali naquela pessoa, que está impedindo de algo chegar, que está impedindo muitas vezes de a cura se manifestar. Ou seja, veja, a lei da atração, né? Ou a gente poderia muito usar até plagiar o nome do livro, né? O Segredo.
O segredo para as coisas é realmente, aos poucos, abandonar tudo o que nós temos medo. Por exemplo, nossa, tal coisa eu não vou porque falam mal. Tá, falam mal por quê? Por que falar mal daquilo reverbera em mim? Então, no instante que eu começo a falar mal daquilo, eu começo a aceitar aquilo como uma verdade, então eu estou colocando uma barreira. Uma crença, né? É uma crença negativa. Eu coloco uma barreira. E essa barreira impede que muitas outras coisas possam chegar. Quando a gente transita por todos os caminhos com amor, com responsabilidade, com respeito, né? Porque eu posso estar no vale das trevas, mas o vale das trevas não precisa estar em mim. Essa é uma diferença muito grande que, para mim, reverbera por demais em todos os tratamentos espirituais, que é onde eu vejo a lei da atração. Tenho visualizado curas inimagináveis em pessoas. Coisas que até assusta, no bom sentido, né? Tu vê uma pessoa que está ali condenada, né? E daqui um pouco a própria ciência, a medicina diz que aquela pessoa não tem mais nada. Ou seja, isso causa um espanto muito grande. Mas por que algumas pessoas merecem e outras não? Por que umas têm merecimento e outras não? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar muito em nossas vidas. Por exemplo, se eu não tenho o que eu gostaria de ter, será que eu não sou merecedor? Ou será que eu estou impedindo do merecimento chegar? Olha, pessoal, isso daí é muito bom. Essa reflexão é muito boa para fazer todo dia. Todo dia. Até aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Fadel? Às vezes, a pessoa, realmente acontece, tá? A pessoa, às vezes, ela não tem aquele merecimento, né? O que eu comentei, a gente quebrou o vaso chinês, ou nessa vida, ou em existência passada. Quebrou o vaso chinês. Todo mundo, né, passa por isso. É necessário você reparar esse dano primeiro. É necessário você pagar esse vaso chinês, né? E através do altruísmo a gente consegue limpar essas máculas, né? E a partir daí ser um merecedor de absolutamente tudo. Merecedora. Né? Então, o merecimento, né? Acreditar, né, que é merecedor. Eu acho que eu mereço tudo de bom. Eu posso falar isso da boca para fora, né? Mas aí chega na hora do vamos ver, eu procrastino, ou então eu me auto-saboto, né? Em alguns sentidos. Tem que fazer por onde também, né? Assim, merecedor, mas tem que fazer por onde? Tem que fazer bem ao próximo, tem que fazer sua parte ali. Não adianta, eu quero manifestar e acabo prejudicando pessoas, né? Acabo fazendo mal. Então, não é assim que funciona, é a lei da atração, né? É aquilo que você é medido por pensamentos, emoções e ações. Esses três estão positivos? Meu pensamento está positivo, a emoção que eu sinto a partir do coração é positiva e a minha ação é positiva? Então agora você está preparado para manifestar o que você quiser. Né? É assim que funciona. Vamos lá. Esses pontos todos aí que a gente falou, eu sempre digo que para mim, né, pode ser que para outras pessoas não, mas a gente tem que usar o nosso exemplo, né? Para mim sempre cai na espiritualidade, até que ele falou do Exu, né? Os Exus trabalham com a lei da atração. Ou as outras entidades sim também, né? Sim. Mas os Exus, eu sinto que eles fazem muito mais uso, porque é aquela coisa, né? Estamos aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo. É raiva que você tem? Discriminação que você tem, ego, tá bom, vamos trazer um pouco mais disso para você ficar mais com isso, né? Exatamente. Alguns anos atrás, quando eu conheci o Hélio Couto, né, eu acho que todo mundo que começa a estudar espiritualidade transita por Hélio Couto em algum momento. Sim. E fica louco de vontade de fazer a ressonância. Né? Eu fiz, né? A Justo faz. Também fiz uma época. Ou seja, paramos no mesmo lugar. E manifestação, vamos de novo aqui. Hélio Couto, olha para cá. Se alguém estiver vendo isso e for próximo do Hélio Couto, ou o próprio Hélio Couto, que eu acredito, a lei da atração permite que você esteja assistindo isso,
Nós já o convidamos algumas vezes. Sabemos que você está encarnado, porque já recebemos essa informação, graças a Deus, né? Algumas pessoas disseram que ele estava desencarnado, não está. Sabemos que está encarnado. Ou seja, tudo é possível, né? Sente aqui conosco, bata um papo conosco, de uma forma descontraída. Vamos falar de tudo que é possível falar, né? Não custa convidar novamente, né? Maravilhoso. Vocês fizeram 50ª vez que eu convido. Quantas ondas? Eu fiz 3. Eu também. Eu fiz 4 ondas. Depois eu parei. Eu parei, não sei porquê, mas eu quero retomar. É legal, e assim, os conceitos que ele traz são de escolas iniciáticas antigas, né? Então, você vai no espaço dele lá, tem livros da Rosa Cruz, tem livros maçônicos, porque todas essas ordens, elas tinham esse aspecto que o segredo veio trazer de uma forma mais ampla, mas tudo muito fechado, muito iniciático, né? E então, sabe, tem toda uma questão antiga, milenar envolvida, né? A gente sempre vai parar no Egito, né? Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição.